Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal e hoje a gente vai falar do 8º episódio de Dexter Resurrection. Antes da gente começar, você já sabe, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, o like ajuda esse vídeo a chegar a muitas pessoas, então por favor já deixa ele aqui. E se tiver um hype sobrando, já deixa um hype aqui nesse vídeo, que todas as semanas a gente tá entrando no top 100 do YouTube de vídeos mais hypados, eu fico muito feliz com a participação de todo mundo e com essa ajuda que faz o canal realmente crescer. Então, se você tiver aí sobrando e puder nos ajudar, eu agradeço muito. Gente, antes da gente começar a falar do episódio em si, eu cheguei a postar na comunidade aqui no canal, mas também vou trazer a informação nesse vídeo. Hoje cedo a Variety divulgou que a Paramount cancelou Dexter Original Sin. Esse cancelamento vem logo depois da fusão que a Paramount está fazendo com a Skydance, e que tá mexendo na estrutura aí do estúdio, então provavelmente pode ser um efeito colateral desse acordo. Eu pretendo fazer um vídeo no final de semana falando um pouquinho tanto da recepção de Dexter Resurrection, que eu vi que vocês comentaram nos últimos vídeos pedindo um vídeo específico sobre isso, como também falando um pouco desse cancelamento pra gente tentar entender o que rolou, né, buscar informações, enfim, acho que até o final de semana a gente vai ter mais detalhes sobre isso, porque é muito triste tu ver uma série ser renovada para alguns meses depois descobrir que ela foi cancelada. Ainda mais quando é tão bem recebida e tem uma quantidade tão grande de visualizações no primeiro final de semana, sendo um spin-off de uma série sem ninguém conhecido e que vem na esteira de um final muito polêmico de novo, que foi Dexter New Blood. Então tinha todas as probabilidades de não dar certo e deu muito certo. Então é muito triste saber que essa série foi cancelada. Mas a gente deixa isso pro próximo vídeo. Eu vou publicar ele no final de semana. Eu já voltei pra casa, como vocês podem ver. Então agora vai ser mais tranquilo também de publicar vídeos sobre Dexter. Vamos para o episódio 8, sem mais delongas. Eu tô bem feliz, tá? Com algumas coisas que acontecem nesse episódio. Apesar de eu não achar um episódio tão bom quanto os outros, eu entendo que ele tenha aquela mesma lógica de ser uma transição. E aí, nesse caso, fica bem marcado que ele é uma transição para a próxima grande reviravolta que o seriado vai construir. E que, nesse caso, tem a ver tanto com o Batista quanto com o Leon. Nesse episódio, a gente tem um protagonismo bem grande do Batista, principalmente com a história dele gravar os passos que ele tá dando ao longo da investigação e se manter no encalço do Dexter. E aqui, eu já tinha falado isso em vários vídeos, né, que eu achava que o Batista ia começar a ser desacreditado, passar por maluco mesmo por causa das atitudes que ele tá tomando, o fato dele ter se aposentado, chegado na polícia de Nova York, dado carteiraço, sendo que ele já nem tava mais empregado, e forçando essa história sem ter nenhuma prova relevante que possa dizer que realmente o Dexter é o açougueiro de Bay Harbor. E aqui a gente tá vendo a trama ir exatamente por esse caminho e inclusive tendo muitas evidências que podem colocar ele como o açougueiro de Bay Harbor, o que seria um fim triste demais pro Batista. Porque se a gente parar pra pensar, depois de tudo que aconteceu, né, ao longo dos anos, primeiro o colega dele foi acusado de ser o Bay Harbor Butcher, depois a esposa dele, que era a patente máxima ali da polícia de Miami, morre, e ele acaba tendo uma ascensão meteórica nesse sentido, vai criando aí um clima terrível em relação ao nosso querido Batista. Eu tô bem preocupada, porque se eu fosse a Claudette, eu desconfiaria dele certo, porque, enfim, ela não tem um histórico e tal. E mais de uma pessoa corroborou essa intuição que ela tá tendo, né? Que talvez, na verdade, o culpado seja ele e não o Dexter. Eu, por um lado, fico muito triste, porque eu amo o personagem, mas eu já havia dito que eu achava que esse era o caminho que tinha que seguir. Principalmente porque, se a polícia de Nova York achar que ele é o açougueiro de Bay Harbor e tudo finalizado dessa forma, né, com o Batista preso, isso abre a possibilidade do Dexter poder viver novamente, livre, sem nenhum tipo de suspeita da polícia atrás dele, e garante mais temporadas que possam ser desenvolvidas não só em Nova York, mas em outros lugares. E com a finalização do Al, eu acho que a gente vai ver realmente o Dexter passeando por aí. E a situação toda é ainda mais triste, porque essa investigação da Claudette, ela costura Original Sin como algo importante em Dexter Resurrection. Porque enquanto ela tá vendo aquelas matérias de jornais, uma das matérias fala do Spencer, que é um personagem que foi originalmente trazido pra Original Sin, que é uma das grandes vítimas do Dexter nessa temporada, e o Batista já está na polícia de Miami nessa época. Ou seja, ela pode simplesmente dizer que ele também foi o responsável pela morte do Spencer, a fim de crescer na carreira e se tornar cada vez mais importante e ficar, sei lá, acabando com os próprios colegas de trabalho. O que vocês acham dessa teoria? Vocês acham que é assim que o Batista vai acabar nessa temporada? Contem aqui nos comentários. Eu acho que se ele não morrer, é melhor, porque daí, talvez daqui 2 ou 3 temporadas, eles possam revisitar esse personagem de alguma forma, completamente perturbado, sei lá, preso em algum lugar, e possam
criar uma história nova, porque não vai acabar Dexter Resurrection aqui, com esse cancelamento de original, sim, ficou ainda mais claro que eles vão investir nessa franquia, então a gente pode esperar aí várias temporadas na Showtime. Seguindo, então, com os acontecimentos do episódio, a gente já começa com o Batista mostrando um pouco do plano dele, como que ele tá rastreando o Dexter, que ele fala que o Dexter é uma pessoa de rotina, ele vai pra alguns lugares fazer o trabalho dele de motorista de aplicativo, então que ele tá monitorando os passos do Dexter com esses AirPods que ele deixou dentro do carro, e tá esperando que o Dexter em algum momento mude de rota, né? E ele também faz várias referências a restaurantes cubanos. Tipo assim, não tem nenhum restaurante cubano na região, então não tem porque que o Dexter tá ali parado por mais de uma hora. Então a gente tem essa primeira inserção do Batista e já vamos para o arco do Dexter, que agora já acabou com todos os coleguinhas de clube e só falta o Al. Ele liga pro Al e diz assim, pô, vamos se encontrar e tal, não sei o quê. E o Al diz que tá indo assistir Hamilton, que é um musical muito famoso que tem na Broadway. E é até bem interessante eles escolherem isso e falarem que ele adora musical, porque o Ken de Modern Family também adorava musical, então a referência tá ali prontinha. E eles combinam de se encontrar num lugar próximo, porque ele diz pro Dexter que tá voltando pra casa pra ver a família dele, que ele não quer mais ficar, ainda mais com toda a matança que teve, então que ele tava voltando naquele dia. Ou seja, o tempo do Dexter é curto. Como o Dexter não tem foto das vítimas, o Rapunzel não ia dar tempo dele montar toda uma killer room, ele escolheu uma loja de perucas que as pessoas estão em férias. E deixou tudo pronto pra receber o nosso querido Al lá. A gente também vê o Batista chegando nesse local, monitorando o Dexter e tentando descobrir onde será que ele tá, o que ele tá fazendo, bem psicopata do jeito que ele tá sendo nessa temporada. Depois que ele monta tudo, o Dexter percebe que ele tá com uma dor no ombro e ele resolve falar com a filha do Blessing pra fazer mais uma sessão de acupuntura. E enquanto eles conversam, ele acaba deixando escapar o segredo que o Blessing contou pra ele, de que quando ele era jovem, ele era um menino soldado. E essa situação fica muito chata, a filha sai chorando de lá, né? Uma situação muito ruim mesmo. Dexter se passou demais nessa. Depois disso, ele encontra o Harrison também. Eles conversam um pouquinho sobre o Vinny e como ele tá dificultando a vida da Elsa sem resolver a situação do mofo no apartamento. Agora ele não tá nem mais esquentando o apartamento. Enfim, tá deixando o Dante viver de uma maneira muito ruim. E o Dexter diz que vai falar com o Vinny, ver se ele usando, né, as gírias da polícia, o Vinny resolve colaborar. Mas aí então o Dexter vai para o seu destino atrás do Al e enquanto isso vai pesquisando sobre o Vinny, vai vendo que ele tem vários casos de problemas com inquilinos. Os inquilinos falam que ele deixou as pessoas sem água, deixou as pessoas na rua, no inverno, tem vários processos contra ele. E o Dexter já meio que marca o cara no sentido de talvez ele realmente não seja uma pessoa muito boa e possa entrar no código. Não se sabe. E nisso ele também liga pro Al, porque ele percebe que a peça já acabou e nada do Al aparecer, ele liga pra ele e o cara já tá até no carro voltando pra casa. Ele disse que, na verdade, foi assistir a peça e não era nada do que ele esperava. Então ele decidiu ir mais cedo embora, que em algum momento eles se encontram de novo. E é muito engraçado que o Dexter ainda tenta sondar um pouco, tipo, mas onde mesmo tu disse que tu mora e tal? E ficou aquela situação super chata que o Al não deu em nenhum momento proximidade pro Red, entre aspas, fazer uma amizade com ele, e não ia ser naquele momento que ele ia abrir a vida dele pra um cara desconhecido. E eu acho legal que ele tenha ido embora, porque é o que eu venho pontuando em vários episódios, né? Eu falei sobre a Mia, falei sobre o Garrett e falei que ia ficar muito triste se isso acontecesse com o Al também, que é não ter tempo com esses personagens e não poder explorar eles melhor. E aqui indo pra uma outra cidade, que é algo que eu falei no último vídeo, né? Que eu gostaria que talvez numa próxima temporada eles reencontrassem pelo menos um desses personagens, que a gente pudesse ver o Dexter em uma outra situação, indo atrás desse que conseguiu escapar. Ser algo mais diferente, assim, sair um pouco do comum, e essa decisão é exatamente isso. Então eu gostei muito dessa decisão, tô bem feliz que o Al não se foi ainda, eu gosto muito do Eric Stone Street e espero que a gente consiga ver ele na segunda temporada. O que pode significar que tanto ele quanto o New York Reaper fiquem para uma segunda temporada, por que não? O que vocês acham dessa teoria? Contem aqui nos comentários. Depois dessa tentativa frustrada de saciar o seu passageiro sombrio, Dexter resolve que ele vai fazer uma visitinha pro Vinny pra ver se, tipo, dá pra aproveitar a sala que já tá montada, né? Não vamos também desperdiçar todo o trabalho que foi feito. Ele resolve visitar o Vinny é extremamente grosseiro com ele, o que leva Dexter a colocar uma meia na cabeça e
levar o Vinny até o local pra dar um sustinho nele. E essa minha na cabeça me lembrou muito uma vez que o Dexter usou plástico na cara quando ele foi atacar um cara e a cara dele ficou toda assim, sabe, meio esticada e tal. Me lembrou muito isso, assim, essa referência desse episódio. Paralelamente a isso, a gente vê uma cena do Leon e da Charlie que aparece na promo do episódio também, que fica parecendo que ela tá com raiva dele, mas pelo desenrolar eu já não acho. Que é o Leon no hotel em que o Harrison trabalha, vendo a questão da decoração, do palco, da solenidade que ele vai fazer, que ele vai fazer um jantar de gala, aquele dos policiais, finalmente tá chegando esse momento. E aí a Charlie do nada resolve chamar ele e dizer que, olha, não confio no Red, eu acho que essa história tá mal contada, tu precisa confiar em mim, me deixar te proteger, e o Leon diz que não, que ele acredita que o Red é uma pessoa honesta, né, que foi transparente em tudo que aconteceu, e diz pra Charlie que ela faça o trabalho dela, que é proteger ele. Nós temos essa inserção aqui, deixamos marinando pra só no final do episódio essa galera aparecer de novo. Voltamos para o nosso querido Dexter já com o Vinny preso na mesa ali de finalização, que é uma cena muito divertida, é uma daquelas cenas divertidas que o Dexter tem de vez em quando, né, em que ele faz piada, ali ele tá fazendo uma coisa meio botando medo, dizendo que ele não foi um bom proprietário de apartamento, que ele deixa as pessoas morrerem por causa do mofo, imagina ficar sem respirar, e daí ele fica segurando o nariz dele, né, e dá um maior susto no cara, só que o Batista chega na mesma hora e atrapalha ali a nossa diversão, a diversão de todo mundo, porque é só isso que ele tá fazendo essa temporada, atrapalhando a nossa diversão. Nisso o Vinny foge, porque o Dexter solta ele, e o Dexter também foge, o Batista fica sem nada. Ele, em vez de deixar para uma próxima oportunidade ele tentar de novo, o que ele faz? Ele liga pra Claudette e pede pra ela ir até lá, porque ele tem a prova de que o Bay Harbor Butcher ainda tá atuando. E cara, é uma cena super embaraçosa, porque ele não tem nada, ele só tem os plásticos pendurados na loja, ele só tem os plásticos na mesa, ele não tem nada de concreto, ele não viu o Dexter, ele não tem o nome da vítima, ele não tem nem uma prova. E fica uma situação muito ruim pra ele, porque ele acha que tá todo mundo obcecado no caso, que nem ele tá completamente em parafuso. E claro, na hora que ele fala, vocês acham que eu pendurei esses plásticos aqui? Os dois olham pra ele com uma cara de tipo, talvez. Então é uma pessoa que tá vindo de uma outra cidade que a gente não conhece, que a gente não sabe o histórico, que simplesmente apareceu um dia dizendo que tal pessoa é a culpada e dizendo pra Claudette as coisas que ela quer ouvir em relação ao Harrison. E ele acha que ele simplesmente ganhou a confiança de todo mundo e não é bem assim. E como tragédia pouco é bobagem, a Claudette ainda resolve ligar pra Miami e falar com o Quinn, que acaba entregando o Batista sem querer e falando que ele é realmente obcecado por essa história. Então toda essa situação se torna ainda pior quando tu vê dessa perspectiva. E a gente já viu esse filme acontecer, de um policial ficar completamente obcecado por uma outra pessoa achando que é um serial killer, e a gente viu como acabou. Mas aqui eu acho que o caminho vai ser desacreditar ele mesmo, a ponto de que as evidências deem a volta e ele seja considerado o Bay Harbor Butcher, e aí o nosso querido Doug seja inocentado pós-morte. O que vocês acham disso? Estão com pena do Batista? Comentem aqui. E acho que até me esqueci de uma cena que é logo depois que o Dexter conversa com o Vinny e não consegue chegar a bons termos com ele, que é a questão do Blessing. Porque ele chega aí na casa do Blessing pra pedir ajuda pra esposa dele sobre o código de conduta em relação a proprietários e inquilinos, e o Blessing acaba colocando ele na parede, dizendo que por que ele traiu ele, porque contou o maior segredo dele, que ele não tinha direito de fazer isso, como que o Harrison se sentiria se soubesse que ele matou uma pessoa, tipo, um só. Então ficou aquele clima chato entre amigos, assim, e não sei o quanto isso vai ter impacto nos episódios futuros. Talvez o Blessing entrando em espiral e fazendo besteira e se revelando o New York Ripper, não sei. E por fim, a gente tem o arco do Harrison. Faz um tempinho que eu venho falando pra vocês que eu gosto desse personagem nessa temporada, eu gosto de como o Jack Alcott tá fazendo, por mais que muitos de vocês tenham comentado também que ele tá sempre com cara de choro, assim, sabe que ele nunca tem um momento feliz, né? Agora, nesse episódio ele teve um momento feliz. Se fizer aquelas montagens assim, momentos felizes do Harrison, vai ter a cena ali dele com a Gigi se divertindo, e acho que acabou, porque não tem mais nenhum momento feliz pra contar. E aqui, nesse episódio, dá pra ver uma outra faceta dele, ele tá super contente, ele tá com a energia lá em cima, ele se matriculou na faculdade, então parece que tá dando tudo certo pra ele, mas eu fiquei um pouco desconfiada dessa menina, ainda mais que logo depois o Dexter é descoberto com o Harrison do lado, tendo Leon e Charlie no pé dele. Eu quero muito saber como ela descobriu, e se eles sabem que o Dexter chama Dexter, né, se eles sabe que não é Ronald Schmidt. Vocês acham que, sei lá, ele tinha uma identidade falsa, por exemplo, e agora eles descobriram a identidade verdadeira? Se
eles descobriram porque a Gigi tem alguma relação com a Charlie diretamente, ou se eles descobriram porque, sei lá, o Leon é dono daquela universidade e de alguma forma viu o Dexter e o Harrison, mas eu acho que essa teoria é um pouco mais complicada de se sustentar. E vi muita gente teorizando que foi o Blessing que contou pro Leon no momento de fúria por causa do Dexter ter traído ele. E que de fato ele seria o New York Ripper e deu a arma do crime pro Leon quando se aposentou. Não sei, é uma possibilidade, eu achei uma teoria interessante, mas não sei até onde isso se sustenta. O que vocês acham? Qual a teoria de vocês? Como que a Charlie descobriu que o Dexter é o pai do Harrison? Ou será que simplesmente foi uma coincidência, assim, eles viram ele passando e resolveram entrar no restaurante? Porque ele vai direto falando, nossa, eu não sabia que tu tinha um filho. Tinha várias possibilidades dessa frase acontecer. Então será que ele descobriu que não é Ronald Schmidt e sim Dexter Morgan? Qual a teoria de vocês? Me contem aqui nos comentários. Gente, eu acho que num resumão o que aconteceu foi isso. Esse episódio, assim, pode não ter tido tanta ação ou momentos tão tensos como foi no episódio anterior. E a gente tá sentindo bastante isso, né? O episódio 4 foi muito bom, e daí o episódio 5 desacelerou um pouquinho pra no episódio 6 ter um episódio muito legal. E aí o episódio 7 também foi muito legal. E agora dá mais um passo pra trás pra pegar fôlego, talvez, pros próximos grandes acontecimentos até o fim da temporada. Então eu não acho um episódio ruim. Tem coisas que eu gosto nesse episódio, como as decisões relacionadas ao Batista e ao Rapunzel eu gosto bastante. Acho que tem uns momentos meio galhofa ali no meio, que é pra popular um pouco esse arco e dar uma desacelerada. Mas tenho boas expectativas pro próximo episódio aí, que é o penúltimo da temporada. Lembrando que a gente vai ter live, gente, no dia 31, então fiquem de olho aqui no canal, liguem as notificações e se preparem, tragam teorias pra gente ficar falando durante muitas horas sobre isso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Muito obrigada a todo mundo que deixou comentários no último vídeo. Como eu tava fora da cidade, tá sendo um pouquinho mais difícil responder os comentários, mas eu tô respondendo ali, vocês estão recebendo as notificações. Fiquem de olho porque agora no final de semana eu vou responder mais alguns. E os desse vídeo também, porque tem um monte de teoria aí pra gente confabular, um monte de coisa pra gente falar. E eu acho que o próximo episódio vai ser muito interessante, ainda mais vendo a promo. O Dexter tá muito bravo com o Leon, e lembra que a sinopse fala que o Harrison tá mais envolvido ainda agora, por mais que o Dexter tente fugir dessa situação. Então eu acho que realmente tem algo a ver com a Gigi, que deve ser parente da nossa querida Charlie, ou ter alguma ligação ali com esses dois. Por hoje é isso, pessoal, até a próxima e valeu!